para falar um pouco com vocês sobre política. Se você não gosta de política, se você não sabe o que é política, hoje você vai ter um gostinho de saber. Nessas duas fábulas que eu tirei, uma é do texto Mouseland, que significa Ratolândia, de Tommy Douglas, não é? E outra é do texto O Sonho dos Ratos, de Rubem Alves. Um complementa o outro. Eu achei interessante colocar os dois juntos, para a gente confabular. Então, esta é a história de um país chamado Ratolândia. Ratolândia era um lugar onde todos os ratinhos viviam e brincavam, onde viviam e morriam. Eles viviam da mesma maneira que todos nós. Também tinham um parlamento e a cada 4 anos havia eleições. Eles sempre caminhavam rumo às urnas e votavam. Alguns até apanhavam autocarros ou ônibus para votar, cedidos graciosamente. Na verdade, era uma grande aventura que tinham a cada 4 anos, tal como vocês e eu. E a cada dia de eleições, todos os ratinhos se habituavam a ir às urnas e elegiam um governo. Um governo formado por enormes e gordos gatos negros. Mas agora, se pensam que é estranho que ratos elejam um governo de gatos, é interessante que olhemos a história de alguns países e então veremos que os ratos talvez não serão assim tão estúpidos. Eu não estou a dizer nada contra os gatos. Estes até eram bons rapazes, conduziam o governo com dignidade, aprovavam boas leis, leis que eram boas para os gatos. Mas estas leis, que eram boas para os gatos, não eram muito boas para os ratos. Uma das leis dizia que a porta da casa dos ratos tinha que ter um tamanho suficiente para que lá coubesse a pata de um gato. Outra lei dizia que os ratos só podiam caminhar a uma certa velocidade para que um gato conseguisse o seu almoço sem muito esforço físico. Todas essas leis eram muito boas para gatos, porém muito duras para os ratinhos, e a vida dos ratos era cada vez mais e mais difícil. E quando os ratos já não suportavam mais, decidiram que alguma coisa tinha que ser feita e foram em massa às urnas. Votaram contra os gatos negros. Elegeram gatos brancos. Os gatos brancos tinham feito uma campanha genial e disseram: o que a Ratolândia precisa é de mais visão. O problema da Ratolândia são as pequenas entradas redondas das casas dos ratos. Se vocês nos elegerem, faremos entradas quadradas. E assim fizeram. Mas as entradas quadradas ficaram com o dobro do tamanho das redondas. Agora os gatos podiam colocar lá as 2 patas e a vida dos ratos ficou ainda mais dura. E quando não podiam suportar mais, votaram contra os gatos brancos e puseram lá de novo os gatos negros, para quase imediatamente a seguir regressarem aos gatos brancos e depois novamente aos gatos negros. Até tentaram com um gato metade negro e metade branco e chamaram a isso coligação. Tentaram também um governo com gatos malhados, que eram gatos que tentavam falar como ratos, mas que comiam como gatos. Como vocês estão vendo, o problema não estava na cor dos gatos. O problema estava no fato de serem gatos. E porque eram gatos, eles naturalmente defendiam os interesses dos gatos e não dos ratos. Finalmente, chegou de longe um pequeno ratinho, muito inteligente, e que tinha uma ideia para solucionar todo aquele problema. Meus amigos, disseram os ratos, estejam atentos ao companheiro que possui uma ideia. E ele disse à multidão de ratinhos: vejam, amigos, por que continuamos a eleger um governo maioritário de gatos? Por que não elegemos um governo com maioria de ratos? Oh, disseram, és um comunista.
Chamemos os gatos. E assim, por ele ser muito inteligente e capaz, colocaram-no na prisão. Finalizando, desejo recordar-vos que podem encarcerar um rato ou um homem, mas não podem encarcerar uma ideia. E aí, completando esse texto, vem o Sonho dos Ratos de Rubem Alves, no qual ele diz assim: era uma vez um bando de ratos que vivia no buraco do assoalho de uma casa velha. Havia ratos de todos os tipos, grandes e pequenos, pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e fracos, do campo e da cidade. Mas ninguém ligava para as diferenças porque todos estavam irmanados em torno de um sonho comum. Um queijo enorme, amarelo, cheiroso, bem pertinho dos seus narizes. Comer o queijo seria a suprema felicidade. Bem pertinho é modo de dizer. Na verdade, o queijo estava imensamente longe, porque entre ele e os ratos estava um gato. O gato era malvado, tinha dentes afiados e não dormia nunca. Por vezes fingia dormir. Mas bastava que um ratinho mais corajoso se aventurasse para fora do buraco, para que o gato desse um pulo. E era uma vez um ratinho. Os ratos odiavam o gato. Quanto mais o odiavam, mais irmãos se sentiam. O ódio era um inimigo comum, né? O ódio a um inimigo comum os tornava cúmplices de um mesmo desejo. Queriam que o gato morresse ou sonhavam um cachorro. Como nada pudessem fazer, reuniram-se para conversar. Faziam discursos, denunciavam o comportamento do gato. Não se sabe bem para quem denunciavam. E chegaram mesmo a escrever livros com a crítica filosófica dos gatos. Diziam que um dia chegaria em que os gatos seriam abolidos e todos seriam iguais. Quando se estabelecer a ditadura dos ratos, diziam os camundongos, então todos serão felizes. O queijo é grande o bastante para todos, dizia um. Socializaremos o queijo, dizia outro. Todos batiam palmas e cantavam as mesmas canções. Era comovente ver tanta fraternidade. Como seria bonito quando o gato morresse. Sonhavam. Nos seus sonhos comiam o queijo, e quanto mais o comiam, mais ele crescia, porque esta é uma das propriedades dos queijos sonhados. Não diminuem, crescem sempre. E marchavam juntos, rabos entrelaçados, gritando: "O queijo já!" Sem que ninguém pudesse explicar como, o fato é que, ao acordarem, numa bela manhã, o gato tinha sumido. O queijo continuava lá, mais belo do que nunca. Bastaria dar uns poucos passos para fora do buraco. Olharam cuidadosamente ao seu redor. Aquilo poderia ser um truque do gato, mas não era. O gato havia desaparecido mesmo. Chegara o dia glorioso e dos ratos surgiu um brado retumbante de alegria. Todos se lançaram ao queijo, irmanados numa fome comum, e foi então que a transformação aconteceu. Bastou a primeira mordida. Compreenderam repentinamente que os queijos de verdade são diferentes dos queijos sonhados. Quando comidos, em vez de crescer, diminuem. Assim, quanto maior o número dos ratos a comer o queijo, menor o naco para cada um. Os ratos começaram a olhar uns para os outros como se fossem inimigos. Olharam, cada um, para a boca dos outros para ver quanto queijo haviam comido. E os olhares se enfureceram. Arreganharam os dentes. Esqueceram-se do gato. Eram seus próprios inimigos. A briga começou. Os mais fortes expulsaram os mais fracos a dentadas e, ato contínuo, começaram a brigar entre si. Alguns ameaçaram chamar o gato, alegando que só assim se restabeleceria a ordem. O projeto de socialização do queijo foi aprovado nos seguintes termos: qualquer pedaço de queijo poderá ser tomado dos seus proprietários para ser dado aos ratos magros, desde que este pedaço tenha sido abandonado pelo dono. Mas como rato algum jamais abandonou um queijo, os ratos magros foram condenados a ficar esperando. Os ratinhos magros de dentro do buraco escuro não podiam compreender o que havia acontecido.
O mais inexplicável era a transformação que se operara no focinho dos ratos fortes, agora donos do queijo. Tinham todo jeito de gato, olhar malvado, dentes à mostra. Os ratos magros nem mais conseguiam perceber a diferença entre o gato de antes e os ratos de agora. E compreenderam então que não havia diferença alguma, pois todo rato que fica dono do queijo vira gato. Não é por acidente que os nomes são tão parecidos. Bom, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa fábula, tanto quanto eu. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso e até a próxima. Tchau, tchau.